Pense em uma criatura divina que até o arcanjo Miguel e Lúcifer temem. Uma criatura que tem o poder sobre a vida e a morte. Neste vídeo você irá conhecer o anjo mais assustador que já existiu. O céu está cheio de anjos, segundo as Escrituras Sagradas. Eles foram os primeiros seres criados por Deus com o objetivo de ajudá-lo a administrar a vida que viria logo depois. Deus mostrou aos seus anjos todos os limites do céu, do universo, e os apresentou a futura morada de sua nova e mais completa criação, a Terra. Determinou que eles atuariam ali, naquele lugar primordialmente paradisíaco, a fim de orientar e proteger seus futuros habitantes, as civilizações humanas. Mas como tudo que é criado, nada foi tão simples, mesmo para Deus. Segundo consta no livro de Enoque, os anjos foram criados antes do mundo físico e muito tempo antes dos humanos, para que pudessem aprender suas funções no mundo. Alguns daqueles anjos seriam responsáveis por controlar os elementos da natureza, o vento, o fogo, a água, a terra, os astros, enquanto outros seriam os guardiões das futuras nações. Um grande grupo seria responsável por registrar as ações humanas em todas as suas épocas. Já no livro de Jubileus, conhecido como Pequeno Gênesis, um livro apócrifo como os livros de Enoque e outros, é dito que os anjos foram trazidos à vida logo no primeiro dia da criação, antes de qualquer material existir, sendo divididos em categorias: anjos da presença, os Shekinah, que são adoradores diante de Deus, os anjos da santificação, os guardiões da natureza e os guardiões dos homens. Essas categorias formaram a base do que se tornou a angelologia muito tempo depois. Os anjos também foram criados segundo o Apocalipse de Abraão para intermediar a comunicação entre os homens e Deus, sendo alguns deles representados por formas cósmicas vivas e não apenas seres personificados. Já Levi, em seu testamento, descreve o céu dividido em camadas, cada uma habitada por diferentes ordens de anjos. Então aparece a noção da hierarquia celestial, que mais tarde seria sistematizada por escritores cristãos como Pseudo Dionísio ou Areopagita, que escreveu mais detalhadamente sobre a hierarquia dos anjos, classificando-os como serafins, querubins, tronos e outros. E quanto aos anjos? Bom, pouquíssimas passagens bíblicas, de fato, que contam realmente como eram os anjos. As melhores fontes para conhecê-los são os livros apócrifos. Eles dão detalhes realmente arrepiantes. Tanto que, às vezes, os anjos podem parecer mais assustadores do que seres protetores. Nos livros apócrifos clássicos, como o primeiro livro de Enoque e Jubileus, o anjo mais próximo de Deus é geralmente identificado como anjo da presença, sendo frequentemente associado a Miguel. Ele é descrito como líder das hostes celestiais, protetor da humanidade e responsável por intermediar a vontade divina para os outros anjos e para o mundo. Miguel representa autoridade, coragem e devoção absolutas e é considerado um modelo para os demais anjos, ocupando a posição mais alta na hierarquia celestial. Ele é descrito como incansável na proteção do plano divino, participa diretamente das decisões e julgamentos que envolvem tanto o cosmos quanto os humanos, e é sempre uma figura presente nas histórias que envolvem anjos. Gabriel, Rafael e Uriel também são mencionados nos apócrifos como arcanjos de grande importância, cada um com funções específicas que sustentam o equilíbrio entre o céu e a terra. Gabriel atua como mensageiro divino, anunciando eventos de grande impacto e sendo intérprete das decisões de Deus. Rafael é o protetor e curador, responsável por guiar e assistir os humanos em momentos de perigo ou enfermidade, sendo um anjo que inspira confiança e segurança. Uriel, por sua vez, carrega a luz do conhecimento divino, iluminando mistérios e revelações que ajudam tanto anjos
quanto humanos a compreenderem a ordem cósmica. Outro anjo já causa certo alvoroço e é sinônimo de medo e angústia para a maior parte das pessoas que seguem a Bíblia. Estou falando do portador da luz, isto é, ninguém menos que Lúcifer. Algumas tradições religiosas mais antigas descrevem Lúcifer como o mais belo e poderoso dos anjos, criado para estar na mais estreita proximidade com Deus. Ele desfrutava de um grande prestígio, sendo admirado e ouvido pelos demais anjos. A beleza e a inteligência que lhe foram concedidas acabaram dando origem a um dos sentimentos mais indesejados por Deus em sua criação: o orgulho. Foi isso que levou Lúcifer a desejar a grandeza de Deus e a sugerir que ele poderia ser seu substituto. Assim, o anjo da luz começou a semear dúvidas e gerar pequenas intrigas, o que acabou resultando em uma rebelião contra o Criador. Tal ato, por sua vez, desencadeou uma guerra celestial na qual Miguel liderou as hostes fiéis a Deus contra Lúcifer e seus seguidores, que depois se tornaram os anjos caídos, ou como popularmente conhecidos, demônios. Depois da derrota, Lúcifer foi expulso do céu, sendo lançado no abismo, onde sua influência continuaria, mas sempre limitada diante da autoridade divina. Agora, vamos falar sobre um outro anjo, que também traz consigo temor e assombro, mas por motivos diferentes. Azrael é um anjo que, embora menos citado nos apócrifos clássicos, aparece em tradições judaicas e islâmicas como o anjo da morte. Azrael impunha respeito sobre todos os outros anjos, inclusive Lúcifer, não por poder militar ou rebelião, mas pela natureza de sua função. Ele era responsável por conduzir as almas e executar os decretos finais de Deus sobre a vida e a morte. Essa autoridade silenciosa e inevitável lembrava que, acima de qualquer orgulho ou beleza, existia uma lei divina que nenhum ser celestial poderia desafiar. Nos registros apócrifos e na tradição mística, Azrael aparece como uma figura distinta entre os arcanjos. Ele não é um mensageiro como Gabriel, tampouco o curador como Rafael, nem assume o papel militar de Miguel. Sua função é outra: acompanhar o término da existência humana. É descrito como responsável por registrar os nomes dos vivos e marcar os momentos de suas partidas. Um papel inevitável dentro da ordem divina. A ausência do seu nome em sermões, vitrais ou pinturas não se deve à falta de importância, mas à natureza de sua função. Sendo associado diretamente à morte, raramente foi cultuado ou exaltado em espaços religiosos tradicionais. Ainda assim, nos textos antigos, alguns preservados apenas em tradições paralelas ou não oficiais, sua presença é clara. Ele é descrito como aquele que realiza a separação entre o corpo e a alma, conduzindo os espíritos à etapa seguinte da existência, não por meio da violência, mas como cumprimento de um dever estabelecido por Deus. No Islã, Azrael é chamado de Malik al-Mawit, o anjo da morte encarregado de recolher as almas dos homens. No judaísmo místico, seu papel está associado a um livro onde cada vida e cada morte são registradas. No cristianismo primitivo e em escritos místicos posteriores, ele não surge como um inimigo, mas como testemunha da passagem inevitável. As descrições mais antigas apontam que Azrael não apenas executa a tarefa de recolher almas, mas também conhece os detalhes do destino humano, quando alguém morrerá e também como morrerá. Ele não é retratado como um juiz ou consolador, cumpre de forma imparcial aquilo que já foi determinado. Essa imparcialidade, porém, não elimina relatos de tradições paralelas que sugerem uma dimensão mais complexa. Em certas histórias, Azrael pode hesitar, observando uma alma com mais atenção antes de cumprir seu dever. Não por rebelião, mas como testemunha daquilo que acontece no limite entre a vida e a morte.
Em algumas interpretações, há relatos de que Azrael teria estado presente no momento da crucificação de Cristo, não para intervir, mas para registrar o acontecimento como parte de seu ofício. Isso reforça a visão de que sua função é além de recolher, observar e registrar os marcos mais significativos da experiência humana. Por essas razões, Azrael não deve ser entendido como um símbolo de destruição ou crueldade. Seu papel está ligado ao equilíbrio universal, garantir que vida e morte sigam em ordem, mantendo o fluxo da existência conforme o desígnio divino. Ele assegura que a transição entre os dois mundos seja cumprida com clareza e que cada alma complete sua jornada. Dentro dessa perspectiva, Azrael não representa um fim, mas uma passagem necessária, e é justamente isso que o torna uma das figuras mais respeitadas entre os anjos, a ponto de impor referência até mesmo sobre os mais poderosos, incluindo Lúcifer. Seria a relação entre Azrael e morte o que amedronta os demais anjos? Vamos entender isso. No pensamento islâmico, a relação entre Azrael e a própria morte recebem diferentes interpretações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos defendem que ambos são uma única entidade, outros que a morte é um princípio ou instrumento usado por Azrael para cumprir seu papel de recolher as almas. Essa distinção acabou dando origem a diversas narrativas preservadas em comentários e compilações religiosas. Uma dessas tradições descreve a criação da morte como algo separado de Azrael. Quando Deus trouxe à existência, ordenou aos anjos que a contemplassem. E a visão foi tão avassaladora que todos desmaiaram por 1000 anos. Ao despertarem, reconheceram que a morte deveria submeter-se a Azrael, estabelecendo sua autoridade sobre ela. Esse entendimento foi sustentado por estudiosos como o sultão Ibn al-Umayri, que em sua obra, Os Colares Dourados sobre os Propósitos da Doutrina Al-Wasitiyya, relaciona ainda outra tradição. Após o dia do julgamento, a morte se manifesta na forma de um carneiro. Nesse estado, seria abatida por Deus diante do paraíso e do inferno, simbolizando o fim da própria morte e o início da eternidade para justos e condenados. Há também narrativas que apresentam Azrael e a morte como uma só entidade. São indissociáveis. O analista Muqatil Uban Suleiman descreveu o anjo como um corpo formado por inúmeros rostos e mãos, em número correspondente a todas as criaturas vivas. Todo rosto e cada mão estariam conectados a uma alma específica. Quando um desses rostos desaparecia, a vida a ele vinculada chegava ao fim. Nesse modelo, a função de Azrael não é apenas executar a morte, mas estar estruturalmente ligado à vida de cada ser, refletindo de forma direta e imediata a ordem cósmica estabelecida por Deus. Por fim, outra tradição relata que Azrael recebeu a tarefa de se tornar o anjo da morte por ter conseguido cumprir uma tarefa primordial: recolher a porção de terra da qual Adão seria criado. Esse feito teria demonstrado sua força e obediência do Criador, selando sua posição singular entre os anjos. A própria existência da vida se baseia no entendimento de que um dia a morte virá. E que a morte não é o fim, mas sim parte de um ciclo eterno. Azrael garante que esse ciclo siga seu curso correto. Sem ele, as barreiras entre a vida e a morte se colapsariam e as almas simplesmente se perderiam. Até a próxima.